Então eu vou fazer aqui o terceiro vídeo do canal. Esse vídeo está correlacionado a uma série que eu estou fazendo e basicamente é um bate-papo específico com vocês. Então eu fico bastante feliz que o último vídeo ele teve um acesso significativo. Eu coloquei o último vídeo ontem e tal, e tá bem corrido para mim. Hoje eu vou colocar o terceiro vídeo na linha que eu estou colocando Naruto Bem-Estar, mas esse vídeo é mais correlacionado com alguns pontos específicos que eu estou estudando. Então basicamente ontem eu estou dando entrada no meu visto para ir para os Estados Unidos, estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer e tal, e estou bastante feliz com o resultado que está acontecendo as coisas. Então nesse vídeo você vai ver ao fundo do Naruto Route Boruto, e eu vou falar especificamente de uma coisa que me interessa bastante, que é ler. A leitura especificamente é um ponto importante para mim, e eu estou começando a nutrir novamente esse hábito. Especificamente eu comecei a ler um livro, e essa série especificamente ela vai ser em 2 fragmentos especificamente. Eu vou falar um pouco do que eu estou aprendendo sobre a área específica financeira. Então os pontos importantes relacionados à área financeira eu vou falar e vou colocar aqui no canal. Então eu criei um novo canal que se chama Side Link. Aí é o primeiro nomezinho, você já entra e já pode acessar. Meu intuito é criar uma plataforma e falar um pouco mais sobre isso futuramente. Entretanto, eu queria falar um pouco sobre um livro que eu estou lendo aqui do Thiago Nigro, que é Do 1000 ao 1 milhão. Achei esse livro fantástico, não estou recebendo nada assim especificamente em si, mas quem quiser ajudar a patrocinar o canal, fique muito à vontade. O último vídeo teve um apoio significativo e esses vídeos em si é mais para informar. Outro ponto também, esse vídeo ele vai ter uma duração de 30 a 36 minutos. São muitos pontos que eu estou estudando em relação a esse livro, e eu quero fragmentar esses pontos em 2 partes. Lembrando que esse livro você pode comprar, eu comprei ele nas lojas americanas. É um livro muito bom, está correlacionado sobre a parte de finanças. Eu tenho um site que é do VAR, que fala também sobre a parte de finanças, que eu acho interessante. Porém esse livro do Thiago Nigro, ele fala de uma forma aprofundada também pontos importantes que eu acho de extrema importância colocar aqui no canal. Outro ponto, esse canal ele vai ser mais correlacionado com coisas mais amadurecidas. Então eu estou numa fase da minha vida que eu quero colocar pontos que realmente vá contribuir de uma forma direta para quem estiver me escutando propriamente dito. Então vou começar, eu vou falar um pouco mais sobre a linguagem específica desse livro, o que é que eu achei propriamente dito sobre a linguagem. Eu achei uma linguagem muito boa, uma linguagem coloquial, então parece que o Thiago está falando diretamente com você. Ontem eu estava resolvendo um monte de coisa e parece que eu estava conversando diretamente com o Thiago Nigro pessoalmente. Então eu gostei da abordagem do livro. É um livro que fala sobre a parte de finanças de uma forma totalmente diferenciada. Um aspecto também que eu queria falar é o seguinte, que esse livro ele fala de uma forma de finanças de uma forma simples, mas tem conceitos importantes. Um ponto importante sobre um conceito que ele falou, que eu gostei, que eu anotei, eu grifei e tal, que se fala sobre reserva de emergência. Então assim, você tem um trabalho especificamente, você ganha um valor X. Então nesse valor específico, esse valor X você guarda por de 1 a 6 meses, e com isso você tem um colchão financeiro para que você possa ter algum imprevisto. Me dá um exemplo específico de imprevisto que
pode acontecer? Um filho fica doente, ou acontece alguma coisa, ou alguma coisa no carro e tal, e você tem essa reserva que se chama reserva de emergência, para que quando aconteça alguma finalidade você possa investir no futuro. Então isso é um ponto importante também. O Tiago também ele fala alguns pontos importantes que se chama corte de gasto. Eu achei engraçado porque muitas coisas da metodologia específica que ele usa, eu uso na minha vida também. Então quando eu estava lendo o livro especificamente, eu morria de rir porque muitas coisas que ele usa, eu uso também. Então ele fala assim, ó, se você tem um carro, você pode usar esse carro especificamente, mas também você pode andar de ônibus. O carro especificamente é um luxo que você vai ter, mas o ônibus também é uma opção. Ele fala também que você tem que notar gasto, então, sei lá, você vai sair no final de semana, então você anota também quanto de pizza você vai comer, você anota também sua base financeira, o quanto você gasta. Então ele tem essa finalidade de sempre anotar e colocar tudo em planilhar. Eu vou sair, eu vou gastar um valor X, eu vou no cinema, eu vou gastar um valor X, e isso é bastante interessante, especificamente para quem tem esse controle financeiro. A síndrome de Asperger, eu vejo as coisas um pouco racionais, e para mim isso já é uma coisa natural. Então para mim andar de ônibus vai me custar menos do que eu ir de carro muitas das vezes. Então eu tinha que tirar o visto americano, eu tinha só aquele dinheiro ali, então eu não poderia ir para casa de táxi, então eu tive que sacrificar algumas coisas para que eu pudesse ter outras. Então pra gente isso já é uma coisa natural, mas ele vai falando uma coisa que aplica na vida dele. Então o que é que eu achei bastante interessante desse livro, que eu vou falando e narrando aqui para vocês, é justamente isso. Pessoas de sucesso, elas não estão ligadas especificamente a números ou a valores específicos que ela recebe. Ela está correlacionada mais com bem-estar. Então, assim, eu posso receber pouco, eu recebo a ajuda do governo e tal, tenho um canal e tal, que está crescendo, mas, assim, eu vivo bem. Então, assim, quando eu saio, eu posso me alimentar bem, eu tenho um padrão de vida bem, porque muitos dos ensinamentos dele eu já seguia na minha vida. Então, o que eu falei, não adianta, se você souber viver especificamente, você já é um milionário. Então, isso que eu achei um ponto de partida interessante. Do 1000 a 1 bilhão, sem corte pro cafezinho, eles têm esse ponto. Que muitas das vezes não adianta, você tem que procurar um retorno financeiro, especificamente como eu estou procurando em si. Eu e a Lindsay, eu pretendo a gente conversar sobre isso, que eu acho que uma base específica de um bom relacionamento propriamente dito tem que ter uma educação financeira, senão vira desordem. Eu acho que isso é um ponto importante, que fala muito bem sobre esse livro. Então o Tiago, ele fala muito bem sobre a palavra do legado. Então no início do livro ele fala que criou o Primo Rico e tal, que ele já tinha várias afiliações e teve o intuito e a finalidade específica de criar o Primo Rico. A rádio em si já é especificamente o meu legado. Então eu sei que quando eu coloco a rádio, várias pessoas assistem, então é um legado. Então isso aqui já é um outro legado que me ajuda financeiramente, ajuda ali, direto ou indiretamente, e isso eu acho interessante. Então pessoas que estão alcançando patamares altos, elas sempre procuram especificamente essa parte do legado. Isso vai ser interessante para você também. Então se você definir especificamente essa palavra legado, você pode definir em uma pequena ou em uma grande escala propriamente. Você pode ser o legado da sua família, ou você pode ser um legado em grande escala especificamente.
qual foi os outros pontos que eu vou correlacionar nesse livro, que eu me indico bastante. Eu gostei tanto desse livro, que eu acho que amanhã eu termino ele e vou trazer a parte 2 desse livro propriamente dito. Esse livro, ele fala especificamente sobre a aplicação específica do dinheiro. Então o dinheiro, ele não é um bicho de 7 cabeças. Um exemplo que eu fiz foi ontem. Ontem eu tive que sacrificar, eu tinha um valor, mas eu tive que pensar, esse valor eu tenho que aplicar no visto, porque já está tudo certo, eu quero aplicar e eu tenho que fazer isso e tal, para dar andamento na minha vida e tal. Então eu tive que sacrificar um ponto para que eu tivesse um outro a longo prazo. Então, assim, você sempre, para ter sucesso especificamente na vida, você tem que sacrificar algo. Então, assim, eu, Thiago, um exemplo de uma pessoa de sucesso que eu acho aqui no Brasil, Evandro Guedes, pessoas desse naipe, claro, eu não cheguei nesse naipe, eu estou falando de pessoas que eu me inspiro, que independente do que aconteça aqui, da parte judicial no Brasil, tem pessoas que o Baz, o Thiago, o Evandro, são pessoas que inspiram pessoas. E eu procuro hoje inspirar os jovens na minha rádio e construir um legado com a Lindsay. Então, assim, nos Estados Unidos propriamente dito. Então, assim, são pessoas que inspiram outras pessoas direto e indiretamente. Então, quando você vê o Thiago, ele deixa isso bem claro. São hábitos fragmentados que geram a mente milionária. Então, não é o dinheiro especificamente. Ontem eu podia voltar para casa de táxi, eu podia ficar aqui, podia trabalhar, juntar um dinheiro e não. Eu pensei, vou dar o dinheiro à vista para resolver logo esse problema. Fui em outra cidade só para resolver isso. Então, isso é uma mentalidade de sucesso. Eu poderia gastar o dinheiro, mas não gastei. Então, quando você tem prioridade, você consegue alcançar coisas grandes. E o Thiago sempre fala nisso. Quando você pega seu dinheiro, ao invés de você colocar na poupança, você coloca num tesouro direto, ou você coloca uma aplicação em uma corretora, no Selic, ou você coloca uma aplicação no IPCA, que vai ser uma aplicação que vai estar correlacionada com a inflação do seu país. Então você pode se aposentar com um dinheiro maior, já que ela vai de acordo com a inflação. Nesse livro fala sobre isso. Você pode investir também no Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto propriamente dito? Tesouro Direto é quando você pega um papel, um ativo, e você investe no seu país. Você empresta um dinheiro para o seu país e ele vai te pagando especificamente em aluguel. Então ele vai te pagando a longo prazo e você ganha um valor X. Então o seu dinheiro, especificamente, ele vai trabalhar para você, para que você possa alcançar o objetivo propriamente dito que ele propõe e que você deseja. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer que o dinheiro trabalhe para a gente e a gente não fique escravo do dinheiro. E isso depende muito de uma educação financeira fragmentada. Eu sempre gostei de ver o Primo Rico, eu sempre gostei de ver alguns pontos relacionados ao Evandro Guedes. Essas pessoas, por quê? Porque são pessoas que pensam fora da caixa, são pessoas que nutrem tempo. Então, essas pessoas que nutrem tempo, elas são pessoas que eu acho bastante interessante para você conviver e especificamente para você ter